Capítulo 8: A química da sobrevivência. Se nos falta inteligência emocional, sempre que o estresse aumenta, o cérebro humano passa para o piloto automático e tem uma tendência inerente a fazer mais do mesmo, só que mais intensamente. O que, com frequência, é precisamente a abordagem errada no mundo de hoje. Robert T. K. Cooper. Todos experimentamos medo, ansiedade, depressão, fome, desejo sexual, dor, raiva e agressão. Embora possamos expressá-los externamente de maneiras diferentes, os cientistas agora são capazes de observar, por meio de neuroimagens funcionais, como esses estados mentais são produzidos no interior das estruturas cerebrais. Dito isso, como, por que e até que ponto expressamos, vivenciamos ou percebemos essas emoções criam nossa personalidade distinta ou nosso eu individual. Como somos todos programados de maneira similar, porém diferente, e como a mente é a realidade mais subjetiva de todas, pense em quanto somos diferentes em nossas perspectivas, opiniões e percepções pessoais, podemos entender por que, no passado, a pesquisa a respeito do cérebro era considerada uma ciência natural menos objetiva. Podemos mensurar características, comportamentos, habilidades, ações e funções gerais, mas precisamos de correlações com padrões mentais repetíveis. Os cientistas podem agora estudar a fisiologia cerebral de maneira objetiva, porque podem observar as estruturas e funções de um cérebro vivo. Pesquisadores podem anestesiar participantes de estudos, inserir pequenos sensores em partes do cérebro deles e fazer perguntas para determinar qual função aquela parte do cérebro executa. De maneira muito semelhante, os cientistas podem prender eletrodos do lado de fora do cérebro de alguém e fazer as mesmas perguntas para mapear as áreas do cérebro responsáveis por tarefas específicas. Processando novas informações. Como o cérebro funciona e como os seres humanos processam novas informações é outra questão. Até o advento das neuroimagens funcionais, poucos anos atrás, os cientistas não tinham como observar o cérebro em ação, engajado de fato na produção da mente. Agora, eles podem. Tecnologias de imagem permitem que médicos e pesquisadores vejam como várias partes do cérebro são ativadas. Como na maioria das pesquisas, esses esforços na imagiologia foram inicialmente voltados para identificar problemas ou anomalias. Ainda assim, da mesma forma que o estudo de vítimas de AVC possibilitou aos pesquisadores aprender bastante sobre o quanto o cérebro é adaptável e até que ponto sua plasticidade nos ajuda, as neuroimagens funcionais começaram a inaugurar uma nova era na psicologia e na neurociência. Você já pensou, vez ou outra, o que está acontecendo com a minha cabeça hoje? O que você estava se perguntando, na verdade, era porque estava tendo um dia esquisito em termos de capacidade de aprender, armazenar ou recuperar novas informações, ou de lidar com uma situação. Muito mais relevante, e provavelmente de maior importância para você agora que compreende como você aprende, é a questão de como você pode superar a si mesmo, e sua própria mente. A reação rotineira. Nosso ambiente dita a maioria de nossas reações. Nossa rotina, que é natural, fácil, familiar, automática e habitual, é dominada por nossa reação aos estímulos que recebemos de nossos arredores. Ao longo do tempo, esses circuitos neurais são reforçados a tal ponto, a princípio por associação, e depois pela repetição, que acabam se tornando verdadeiramente programados. Em muitos sentidos, não estamos mais pensando de verdade quando agimos com base no que essas redes neurais programadas iniciam. Agimos inconscientemente na maioria do tempo porque, depois que as redes neurais se tornam conectadas, ficamos menos conscientes da atividade delas. Com mais frequência, é preciso apenas um pensamento ou um pequeno estímulo do ambiente para iniciar um conjunto programado de reações e comportamentos. Quando esse programa está rodando, nossas ações se tornam automáticas, rotineiras e, mais importante, inconscientes. Não temos mais que pensar conscientemente em qualquer nível de percepção sobre como agir, como sentir, o que dizer e até o que pensar. Nossas reações parecem naturais e normais porque as ensaiamos muito bem, por muito tempo. E, convenhamos, a maioria de nós é preguiçosa. Certo, isso provavelmente é um exagero. Mas tenha isto em mente,
Tanto o cérebro quanto o corpo são excelentes em conservar energia. Nenhum deles quer agir de forma a esgotar suas reservas de energia. Pensamentos comuns não demandam nenhum esforço para nos engajar, de fato, eles são como nosso motor ligado, mas sem movimento. Estamos sentados em ponto morto mental, sem ir a lugar nenhum. Podemos nos lembrar desses pensamentos comuns com tanta facilidade tão bem porque nosso esforço contínuo para disparar outra vez o mesmo padrão neural mantém o mesmo padrão de conexão sináptica intacto. Estamos produzindo a mesma mente diariamente, porque disparamos as mesmas redes neurais nos mesmos padrões, combinações e sequências rotineiros. É por isso que é tão fácil ser como somos. Comportar-se como de hábito não demanda esforço algum, nenhuma atenção consciente significa que nenhum livre-arbítrio precisa ser exercido. Se a nossa personalidade é a soma total das redes neurais automáticas que herdamos e desenvolvemos, e essas redes rodam como programas de computador, então, quando iniciamos um pensamento inicial, esses programas rodarão sem nenhum esforço deliberado de nossa parte. Paramos conscientemente de pensar e estamos respondendo com um conjunto pré-programado de ações e comportamentos inculcados. Eles são baseados em associações prévias com nosso ambiente e são desenvolvidos por meio de experiências repetitivas. A mesma vidinha considerando esse processo, podemos ver o quanto estamos adormecidos quando reagimos continuamente a nosso ambiente externo da mesma maneira? Conforme seguimos a vida, trabalhando no mesmo emprego, interagindo com o parceiro há 20 anos, levando os dois para a escola, cortando a grama, até morando na mesma casa, ao lado dos mesmos vizinhos, é de se espantar que sejamos vítimas dos mesmos hábitos neurais? Mais importante, temos que reconhecer que o modo como pensamos sobre nosso presente e nosso futuro é ditado por nosso passado, que nos programou. Será que a nossa vida se tornou apenas uma série de reações inconscientes e automáticas? Por exemplo, quando nos levantamos hoje cedo e nos arrumamos para ir trabalhar, é bem provável que tenhamos seguido a mesma rotina que seguimos todos os dias de nossa vida profissional. Não apenas seguimos a mesma ordem geral de atividades, nos aliviamos, escovamos os dentes, tomamos banho, nos vestimos, ouvimos as notícias sobre o tráfego matinal, fomos até a padaria ou um café, pedimos a mesma bebida e a mesma comida. Seguimos a mesma rota para o trabalho, estacionamos na mesma vaga ou perto dela, como também, na rotina mais ampla, provavelmente realizamos a maioria das tarefas seguindo um conjunto padronizado de passos. É óbvio que é importante tirar a tampa do tubo da pasta de dentes antes de começar a utilizá-la, mas provavelmente começamos a escovar sempre do mesmo lado da boca, no fundo, com os molares. Passamos para o outro lado depois da mesma quantidade de escovadas que damos todos os dias, e assim por diante. É provável que se possa dizer o mesmo de como nos secamos após o banho, automaticamente executamos nossa rotina costumeira, enxugar de leve os cabelos, secar o rosto, a parte superior do braço e da axila esquerda, logo depois passar para o lado direito, enxugar o peito, segurar a toalha com as duas mãos para esfregar as costas, levantar a perna esquerda, apoiar em algum lugar para secá-la, e em seguida passar para a perna direita. Todos os dias, milhares de vezes na vida, executamos essas ações repetitivas. Centenas de vezes por dia nos envolvemos em comportamentos que requerem pouca ou nenhuma concentração focada de nossa parte. Em algum momento, eles demandaram nossa atenção para serem aprendidos, mas, depois que os memorizamos e ficamos habilidosos nessas ações, tínhamos outras coisas em que pensar. Essas tarefas são simples, comuns, naturais, familiares e rotineiras, elas realmente são habituais para nós. Todos esses são exemplos de nossas redes neurais conectadas em ação. Uma das maravilhas do cérebro é que ele é capaz de assumir o controle por nós. Em certo sentido, essas rotinas são um espanto de ciência e prosciência. Seres humanos são mestres em realizar multitarefas, enquanto estamos executando essas funções de rotina, nossa mente está ocupada com outra coisa. Entretanto, será que não há alguma desvantagem quando consideramos que, na primeira meia hora de cada dia, passamos por essas experiências como se estivéssemos lobotomizados? Quantas pessoas realmente aproveitam o tipo de piloto automático de que dispomos,
usando esse tempo para buscar novas experiências e aprender coisas novas? Geralmente é apenas um incômodo desligar a função piloto automático, recobrar a consciência e tentar fazer algo diferente. Considere também o que acontece quando aquele outro lugar para onde nossa mente pode ir se torna tão rotineiro quanto as ações que estamos executando subconscientemente. Quais são as consequências quando não apenas nossos comportamentos, mas também nossas crenças, valores, atitudes e humores, caem no mesmo padrão inconsciente, irretido e totalmente previsível? O que acontece quando aquela caixa autoimposta de nossa própria mentalidade passa de uma zona de conforto para uma prisão ou um calabouço? Como escapamos da armadilha que preparamos para nós mesmos, simplesmente por sermos nós mesmos? O que mantém as pessoas presas dentro da mesma disposição mental é que as redes neurais mais comumente disparadas, e portanto, mais vinculadas e automáticas são o resultado de nosso próprio pensar. Essas são as sequências, combinações e padrões de neuronews que mais disparamos. Se voltarmos à analogia com Carvalho que vimos no capítulo 3, esses aglomerados de neuronews vinculados têm os troncos mais espessos, os sistemas de ramos e raízes mais entrelaçados. Eles são as redes mais enriquecidas e renadas que temos, e foram produzidos por meio da interação de nossos pensamentos internos e nossas reações externas. O que Gene é a caixa da nossa personalidade, e qualquer caixa, aliás, não é simplesmente o que ela contém. Temos que olhar também para a estrutura ou os limites daquela caixa, para o que Gene é o que está dentro e o que está fora. A vida dentro da caixa, as próprias fronteiras da caixa são nossos sentimentos. Por nos lembrarmos das experiências e as associarmos com sentimentos, isso não deve ser uma surpresa. O que guardamos dentro da caixa e o que guardamos fora dela é principalmente baseado nesta avaliação. O estímulo é algo que passa uma sensação familiar, previsível, rotineira ou confortável. Considere esta noção de conforto por um instante. Se a caixa da personalidade contém nossa identidade pessoal, e nossa identidade é composta das ações, crenças, percepções e valores que essencialmente resultam na pessoa que somos, então qualquer coisa que não seja habitual, automática, natural e fácil para nós é uma fonte de desconforto. Por exemplo, imagine que você está em uma festa onde as pessoas estão bebendo e conversando, e você está se divertindo. Depois de um tempo, alguém aumenta um pouco o volume da música, alguns dos móveis são empurrados para encostar na parede e as pessoas começam a dançar. Você está se divertindo observando os outros, mas aí a dança se converte em uma daquelas brincadeiras horríveis com holofote em uma das pessoas, como você já viu acontecer em casamentos, em que todo mundo tem a sua vez para dançar solo e exibir seus movimentos. Você não é um dançarino. Nunca foi. Nunca desenvolveu as habilidades ou o ritmo. Sempre ficou envergonhado sobre como cá quando dança, porque nunca sabe o que fazer com as mãos e os braços. De súbito, você passa de alguém gregário a alguém retraído. Você prefere que as pessoas reparem que você não está dançando e, potencialmente, reclamem a respeito, a vê-las reparando em como você dança mal. Você está acostumado a se encaixar e ficar meio sumido no contexto, e esse nível de atenção não era o que você estava procurando. Você não consegue se forçar a dançar em razão do nível de desconforto que sentiria. Depois de várias pessoas tentarem levá-lo para a pista de dança, você resolve ir embora da festa. O que acabou de acontecer? Alguém em seu ambiente o abordou e lhe pediu para sair dos limites da sua caixa, e você não conseguiu fazer essa escolha. Essa ação estava fora da sua zona de conforto, então você ignorou a oportunidade e se retirou para a segurança de outra série de redes neurais que fez você se sentir confortável, sua noção de si mesmo como alguém um pouquinho isolado socialmente. Nós determinamos em quais experiências queremos nos envolver, com base em quão bem conseguimos prever a familiaridade dos sentimentos que essas experiências irão desencadear. Por exemplo, certa vez viajei para a África do Sul para uma conferência. Depois de uma das sessões, um grupo nosso saiu para comermos juntos. Alguém notou que o restaurante oferecia crocodilo como um dos aperitivos. Em geral, sou bastante receptivo a aventuras culinárias, mas a princípio não provaria.
Depois que alguns de meus colegas de refeição me incentivaram, me desafiando ou provocando, a provar do crocodilo, pensei, por que não? Quando o garçom colocou o prato na minha frente, todos os olhos estavam grudados em mim. Cortei um bocado do pedação de carne, espetei com o garfo e o enhei na boca. Mastiguei, pensativo, e com expressões de e aí? O é tal, no rosto de todos à minha volta anunciei, tem gosto de frango. Assim que ouviram isso, todos foram ligeiros para embarcar e abraçar a nova experiência, porque agora podiam prever qual seria o gosto do alimento novo, com base em uma memória passada familiar. Uma vez que a rede neural do frango foi ativada, ficou fácil para os outros se sentirem corajosos, porque ela estava dentro do reino da caixa de suas experiências e sentimentos familiares. Perguntei-me quanto daquela reação corajosa assumiria se eu tivesse dito que o gosto era uma mistura de salamandra com lagarto. Se as redes neurais e as conexões sinápticas são como pegadas deixadas pelas memórias passadas, então temos que interromper nosso jeito mais natural de pensar e sentir e pensar, para repadronizar o cérebro. Isso tira o cérebro de seus hábitos neurológicos de disparo e permite que ele faça novas sequências de circuitos, novas pegadas. Isso requer força de vontade e empenho mental. Pensar fora da caixa, então, é forçar o cérebro a disparar padrões sinápticos em ordens e arranjos diferentes do usual. A caixa da nossa identidade pessoal se tornou natural para nós porque treinamos nosso cérebro a pensar da maneira como ele foi mapeado neurologicamente. Em vez de estabelecer qualquer conexão nova, aprendendo por meio da associação e da repetição com atenção consciente aumentada, com amós naquilo que temos mapeado no cérebro como informação passada, familiar e conhecida, e não muito mais além disso. O que se tornou mapeado neurologicamente no cérebro, portanto, faz com que pensemos e nos sintamos iguais, mas não maiores do que a maneira como fomos mapeados. Pensar dentro da caixa é algo tão ruim assim? Não é nada mal no sentido mais estrito, mas isso limita nossa capacidade de evoluir, progredir ou modificar nosso comportamento. Por outro lado, pensar dentro da caixa é algo bom? Não, nossas redes neurais mais comuns não se tornaram as que usamos com mais frequência exatamente por serem as mais bem-sucedidas? Essa é uma boa pergunta, e a resposta é um enfático não, para a maioria das pessoas. Para as coisas básicas, como caminhar, digitar, dirigir, comer ou amarrar os cadarços, sim, viver dentro da caixa é algo bom. Mas a razão maior para esse tipo de pensamento ser autolimitante é baseada no que acontece com o cérebro no modo sobrevivência. Modo sobrevivência lá atrás, em nosso passado genético, nós e a maioria dos outros mamíferos vivíamos em um ambiente que impunha inúmeras ameaças à sobrevivência. A vida era dura, brutal e curta. Estávamos absolutamente sujeitos aos caprichos da natureza e precisávamos viver alertas para qualquer ameaça em potencial, de um predador, de um inimigo ou da natureza. Estar alerta para essas ameaças nos manteve vivos e manteve nossa linhagem genética intacta. Não é exagero dizer que aqueles de nós que estamos vivos no planeta hoje são os beneficiários de uma herança ancestral que foi muito alerta ou muito sortuda, ou, mais provável, as duas coisas. Os tempos mudaram, e os tipos de ameaças à nossa sobrevivência mudaram em tipo e grau. Embora algumas pessoas possam argumentar que os primeiros humanos não tinham que se preocupar com a aniquilação nuclear nem com células terroristas organizadas, acho que todos podemos concordar que eles enfrentavam perigos mais iminentes do que a maioria de nós enfrenta: inanição, doenças, predadores e coisas desse tipo. O que não mudou é que muito da programação que era necessária para que sobrevivêssemos a essa existência árdua, a maioria dessas redes e regiões de memória neurológica, ainda está ativo em nosso cérebro. Lembre-se de que células nervosas que disparam juntas se conectam umas às outras. Ao longo do tempo, com a repetição e a associação, as redes neurais que ajudaram a nos manter vivos, a que comumente nos referimos como reação de luta ou fuga, foram disparadas por centenas de milhares de anos. Essas reações instintivas estão tão programadas quanto qualquer outra coisa em nosso cérebro. De fato, estão armazenadas em nosso sistema límbico ou mesencéfalo, abaixo do neocórtex.
Esse sistema involuntário é o que viabiliza a mente que opera nosso corpo, nosso cérebro e todo o nosso ser sem nossa percepção consciente. É o que mantém nossa ordem interna independente de nossa mente consciente. Em resumo, quando uma reação de sobrevivência é iniciada através do sistema nervoso simpático, SNS, ele aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, reduz a quantidade de ucho sanguíneo dirigido aos órgãos digestivos, aumenta o ucho sanguíneo direcionado às extremidades do corpo para ação, mobiliza os açúcares na circulação sanguínea para gerar energia, libera hormônios que dão ao corpo uma descarga de energia, ativa o cérebro para se tornar hiperalerta, dilata as pupilas e limpa o cristalino, para possibilitar a visão de distâncias maiores, e dilata os bronquíolos, permitindo maior transferência de oxigênio nos pulmões. Todas essas mudanças capacitam o corpo a fugir ou lutar, elevando nossa percepção e nosso nível de preparo para a ação física. Se você se recorda, o sistema parasimpático, SNP, faz o contrário. Ele desacelera as reações do corpo, diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial, desacelera a frequência respiratória, aumenta o ucho sanguíneo para a pele e o trato digestivo, contrai as pupilas e o cristalino, etc. Pense nesses processos como nossa reação de repouso e digestão. O SNS utiliza energia para emergências imediatas, podemos pensar nele como o pedal do acelerador. O SNP preserva energia para projetos de longo prazo, como reparo e crescimento, como uma embreagem, ele nos permite deslizar no ponto morto e conservar energia vital. Uma das principais tarefas do neocórtex, tirando suas habilidades intelectuais, cognitivas, comunicativas, de resolução de problemas, autoconsciência, de aprendizagem e comunicativas, é usar todos os 5 sentidos para se manter consciente e alerta em relação ao mundo externo. A parte de suas habilidades inatas, aprender, raciocinar, analisar, concentrar, sonhar, lembrar, usar linguagem, inventar e aceitar abstrações, ele tem propensão a estar consciente de seu ambiente por meio de todos os nossos sentidos. O neocórtex não está aprendendo ou processando dados para raciocínio e pensamentos mais elevados, ele muda para sua natureza inerente e aciona mecanismos para avaliar constantemente o ambiente externo, coletando informações importantes para determinar quais estímulos ou dados do ambiente poderiam ser perigosos ou ameaçadores. Todas as criaturas usam seus receptores sensoriais para interagir com o mundo externo a fim de sobreviver e evoluir. A regra é simples: quando somos ameaçados, o corpo é a prioridade. O neocórtex funciona em modo sobrevivência, ele conscientemente analisa o ambiente com todos os órgãos sensoriais. Ele avalia todas as potenciais situações naquele momento para decidir se a continuidade química de nosso corpo será mantida. Como um polvo, ele faz seus tentáculos se estenderem em todas as direções para garantir a segurança. Com base nesse reeso primitivo, tendemos a nos mover na direção do que é confortável e prazeroso e a nos afastar daquilo que é doloroso e desconfortável. O corpo tem mais chance de sobreviver em uma situação confortável do que em uma desconfortável. Na evolução, essa reação foi programada na maioria dos mamíferos quando enfrentavam situações desafiadoras lidando com o frio ou o calor, dor ou prazer, gastando ou preservando energia, estando no topo da cadeia de comando ou sendo pária ou o degrau mais baixo. Ter percepção do ambiente e do corpo o tempo todo é uma boa definição de sobrevivência. É quando prevemos um tempo futuro com base em memória de um tempo passado. Em todas as espécies que dispõem de um neocórtex, olha-se, escuta-se, fareja-se, sente-se e degusta-se para poder associar aquilo a que se está prestando atenção agora com alguma memória passada do que se reconhece como familiar e conhecido. Lembre-se, quanto maior o neocórtex, maior a capacidade de aprender e lembrar. Portanto, os seres humanos têm mais capacidade para prever, preparar-se ou esperar um momento futuro. O neocórtex nota interrupções no ambiente externo familiar por meio de suas representações internas, imediatamente se prepara para entrar em atividade. Dessa forma, pode estar pronto para reagir e então, depois, retornar a seu estado de equilíbrio.
Logo, se não estamos vivendo no momento presente, mas sim em um estado mental de antecipação, estamos, em certo sentido, projetando a mentalidade de sobrevivência. Estamos utilizando os circuitos da base de dados aprendida no neocórtex e processando a mente dentro dos limites da caixa de nossa identidade pessoal. Nossa atenção estará naquilo que é previsível, comum, familiar, rotineiro e conhecido. Estamos comparando nosso estado presente de equilíbrio interno com uma projeção de uma sensação potencial que talvez vivenciemos em um momento futuro, e perturbar nosso estado atual de continuidade química interna com qualquer situação ameaçadora, conhecida ou desconhecida, pode dar início a uma reação de sobrevivência. Portanto, já estamos vivendo em um estado de sobrevivência, pois nossos próprios pensamentos reconstroem a mente de sobrevivência. Quando estamos vivenciando esse estado mental de proteção, estamos essencialmente preparados para reagir com certo conjunto de reações primitivas que incluem fazer qualquer coisa para proteger o eu, que identificamos como nosso corpo. Detectando um padrão, o neocórtex procura por padrões de estímulos familiares para saber o que antecipar e o quanto precisa se preparar para o que pode acontecer. Dessa forma, ele está sempre usando o que é chamado cientificamente de reconhecimento de padrões. Utilizamos nossas redes neurais de memória associativa para combinar o que aprendemos e experimentamos com algum estímulo vindo do mundo externo. Uma vez que um ou todos os nossos sentidos perceberem o gatilho no ambiente, aquele estímulo ativará uma memória associativa mapeada de experiências passadas como uma rede neural no neocórtex. Somando-se a isso, quando vivenciamos uma mudança no ambiente, o corpo reage de imediato. Se entramos em uma sala escura, por exemplo, nossas pupilas instantaneamente se dilatam. Isso é conhecido como resposta orientadora ou reflexo orientador. Essa resposta não apenas entra em ação quando vivenciamos uma mudança no ambiente, como também é iniciada quando encontramos algo inédito. Se houver uma correspondência entre o dado externo e a representação interna, e essa correspondência for reconhecida como uma memória conhecida que não representa ameaça alguma, o neocórtex pode decidir que o corpo estará a salvo. Então o corpo pode relaxar, e sua percepção pode passar para o próximo advento futuro potencial do mundo externo. A sobrevivência sempre tem a ver com estar pronto para ou esperando o momento seguinte, com base em nossos momentos passados, nunca se trata apenas do momento presente. Se o neocórtex vivencia um reconhecimento de padrões entre um estímulo externo e uma rede neural correspondente a um predador familiar ou um perigo conhecido de nossa memória, assim que o estímulo é percebido, o cérebro começará a reagir com mecanismos de sobrevivência naturais e primitivos. A resposta de sobrevivência sempre fará com que o cérebro ative a reação de luta ou fuga do sistema nervoso autônomo. Quando isso acontece, todo o eixo sanguíneo e a energia que estavam no neocórtex se movem para o mesencéfalo de modo a preparar o corpo com energia suficiente para reagir ao estressor ameaçador. Já não pensamos nem raciocinamos, apenas reagimos. Agora o corpo está preparado para lidar com a ameaça, seja cando para lutar, seja correndo feito o diabo. Lutar ou fugir são nossas únicas opções. Na maioria dos casos, muitas espécies reagirão afastando-se do predador ou do estímulo desconfortável. Fugir é, com frequência, uma escolha melhor do que lutar. Alguns medos são bem conhecidos. Quando enfrentamos um urso enorme em uma viagem para acampar, ninguém questionaria nossa resposta de luta ou fuga. Porém, e se você estiver em um casamento com uma amiga e um dos rapazes sentados na sua mesa lhe passar uma sensação ruim? Você a cutuca sem parar com o cotovelo para dizer que quer ir embora. Sua amiga a ignora, muito contente, enquanto continua conversando com alguns homens bonitões. Durante a conversa, você cai em silêncio, distante e quase hostil. Finalmente, quando vocês duas vão ao toalete feminino, sua amiga a pega pelo cotovelo e diz: "Qual é o seu problema? Por que você está sendo tão antipática e grosseira?" Finalmente, você responde e admite: "Não sei. O cara à minha esquerda me lembra meu ex-marido e me deixou totalmente desconfortável." Nesse caso, podemos dizer que o estímulo externo do cavalheiro sentado ao seu lado disparou a rede neural associativa da lembrança do seu ex-marido. Como resultado disso,
Você reagiu baseado em uma associação familiar do passado a uma pessoa que você ainda não conhece, como se ela fosse seu ex-marido. O padrão externo do rosto, da voz dele ou algum outro reconhecimento resgatou a representação interna de uma memória familiar, em conjunto com uma série de sentimentos químicos relacionados à rede neural de seu ex-marido, e isso a deixou desconfortável o suficiente para querer fugir do local. Você usou sua memória do passado para determinar seu momento presente. Baseou sua análise da situação em um sentimento. Por quê? Porque todas as nossas memórias têm um sentimento associado a elas. A sobrevivência é realmente um modo emocional de operar. O desconhecido pode nos deixar desconfortáveis no modo sobrevivência, mais até do que o sentimento que temos quando vemos alguém que nos lembra uma pessoa, lugar, evento ou coisa desagradáveis. O que realmente nos empenhamos em evitar é o desconhecido. Quando não conseguimos associar algo com uma rede neural que desenvolvemos por meio de hereditariedade, aprendizado ou lembrança, com frequência camos a hitos. Essa ação está ligada à ideia de desconforto. O cérebro e o corpo estão programados para atingir a homeostase, ou equilíbrio interno. Na sobrevivência, o desconhecido sempre ameaça esse equilíbrio. E quando ele está comprometido, camos desconfortáveis. Conforto, familiaridade e previsibilidade são o que estamos programados para desejar e alcançar no modo sobrevivência. Assim, além de iniciar uma reação de luta ou fuga quando percebemos uma ameaça conhecida do passado, também podemos entrar nesse modo quando há um rompimento na continuidade de uma circunstância familiar. Por exemplo, se algo está agitando os arbustos, o neocórtex coloca toda a sua atenção no mundo externo e presta atenção ao que pode ser uma ameaça em potencial. Se não conseguimos ver uma combinação entre os estímulos não familiares com um padrão do que conhecemos a partir de experiências passadas mapeadas neurologicamente, essa dica externa será tratada como algo desconhecido, e o cérebro enviará uma mensagem ao corpo pela reação de luta ou fuga do sistema nervoso, para que ele esteja preparado para o perigo. Em outras palavras, quando o mundo externo deixa de ser um padrão familiar, estamos preeminentemente programados a nos preparar para qualquer coisa que possa ocorrer. Assim como em todas as outras espécies, temos um mecanismo de defesa integrado para nos proteger de estímulos desconhecidos. Situações desconhecidas disparam nosso mesencéfalo reativo automático, com todos os seus instintos de sobrevivência, e reagimos da mesma forma que todas as outras formas de vida. Medo ou agressividade tendem a ser as respostas dominantes de sobrevivência. Quando respondemos com esses elementos, estamos executando nossas tendências animais naturais. Mais importante, nossa percepção ampliada está no corpo, no ambiente e no momento. No reino animal, esse medo ou reação ao desconhecido é um meio de preservação. Qualquer coisa fora do comum alerta uma espécie em particular para que preste atenção e esteja preparada. Por exemplo, quando uma corça vê uma máquina de extração madeireira se movimentando pela floresta, ela reage de imediato, fugindo desse estímulo desconhecido. Sua aparência grande, vivamente colorida, barulhenta e fedida é um ataque desconhecido aos sentidos do animal, e em um instante aquele estímulo não familiar faz com que a criatura aumente seu nível de alerta ambiental. Ela sente o cheiro da fumaça de diesel escapando da máquina, ouve o ronco do motor e o bip, bip, bip dos indicadores de marcha ré, e sente o chão tremer quando uma árvore cai no solo. Tantos novos dados sensoriais se movem na sua direção que a corça dá meia volta e corre. Como os dados não são familiares, a corça não tem como prever o que o objeto fará em seguida, por isso foge do local. Esse mecanismo é inerente à maioria das formas de vida. Nós, seres humanos, temos os mesmos mecanismos para a sobrevivência. Tememos o desconhecido. Tornamo-nos quimicamente preparados para o que nosso cérebro não pode prever neurológica ou quimicamente. E aquilo que não é familiar ou conhecido ativa nossas respostas de sobrevivência. Com mais frequência, essa resposta de sobrevivência resultará em fuga. O princípio é melhor prevenir que remediar. Portanto, se estamos com medo da aventura do desconhecido, é grande a chance de que estejamos vivendo em um estado mental que réplica o de sobrevivência.
No modo sobrevivência, se não podemos prever como será uma experiência, por que nos faltam memórias passadas relacionadas que já tenham sido vivenciadas como um conjunto de sentimentos, sensações, então evitaremos nos envolver naquela experiência. Como, então, podemos algum dia vivenciar qualquer coisa verdadeiramente desconhecida sem medo? A esquiva acontece muitas vezes quando as pessoas tiveram experiências sobrenaturais, religiosas ou paranormais. Por exemplo, se durante o sono uma pessoa se vê pela primeira vez flutuando acima de seu corpo, separada de seu eu físico, naquele momento de consciência ela pode não ter o equipamento neural para associar essa experiência a algo que lhe seja vagamente familiar, exceto, talvez, a morte. Como ela não tem um padrão que corresponda ao que está acontecendo naquele momento, reage de imediato com terror, e o sistema nervoso simpático é ativado. Quando isso ocorre, como o corpo é o foco primordial, a percepção passará para o corpo, e ela despertará. Ela se senta, ofegante e assustada, e pensa que talvez estivesse morta ou, no mínimo, morrendo. A experiência foi tão desconhecida e nova para ela que, por não existir internamente nada que corresponda a isso, o corpo se torna ameaçado, e a experiência termina. Agora, se essa pessoa aprender sobre experiências extracorpóreas pela leitura de alguns livros, pode começar a fazer conexões sinápticas novas e importantes o suficiente para formar uma nova rede neural, de modo que, se isso acontecer outra vez, ela estará mais preparada para a experiência sem sentir a ameaça da sobrevivência. Ela pode então se render à experiência desconhecida. O conhecimento remove o medo da sobrevivência. Sobrevivência. Nos dias atuais, a sobrevivência assume muitas formas com o nosso neocórtex volumoso. Com a vida complicada da pessoa contemporânea, o significado de sobrevivência tem se modificado. Diferentemente de outras formas de vida cujas preocupações principais são comida, abrigo, proteção contra predadores, procriação, parto e segurança contra os elementos da natureza, nossas preocupações foram alteradas porque temos nos adaptado de forma diferente como resultado de nossa sociedade avançada. As preocupações de sobrevivência ainda importam para nós, contudo, tornaram-se muito mais complicadas. No momento, a sobrevivência ainda significa, em seu nível mais básico, a atração do sexo oposto, ou do mesmo sexo, aliás, adaptar-se a ameaças externas, superar a dor, obter status social, ter onde morar, proporcionar comida e conforto, garantir um futuro, proteger e educar nossa prole, isso para nomear apenas item algumas preocupações. Temos modificado nossas preocupações um pouco em virtude das estruturas sociais e da tecnologia. Aturar engarrafamentos, pagar hipotecas e convênios médicos, discutir com o parceiro sobre as dívidas do cartão de crédito, ter conluios no trabalho, poupar para a aposentadoria, reagir a perspectivas políticas e se preocupar com a previdência social podem parecer problemas mais realistas em nosso mundo moderno. Em seu nível mais básico, entretanto, quando reagimos ao mundo externo, não importa o estímulo, reagimos da mesma forma, com os mesmos sistemas neurológicos. Quando estamos ameaçados e no modo sobrevivência, reagimos com um conjunto de circuitos relacionados a hábitos, comportamentos, atitudes e memórias do passado que são geneticamente estabelecidos ou programados pelas nossas experiências. Assim, nossa interpretação de ameaças ou estressores externos tem mudado para atender às demandas de nossa situação de vida atual. No entanto, no nível mais simplista, sobrevivência ainda é sobrevivência, e nossa reação a pressões ou perigos externos sempre será a mesma. Um bom princípio geral é que a sobrevivência geralmente significa o seguinte: procriação sexual para a continuidade da espécie. Evitar é esquivar-se de dor e predação para a sobrevivência imediata do corpo e de sua prole. Dominância por meio do poder e do controle do ambiente para assegurar maior oportunidade evolucionária. 2 Com nosso neocórtex ampliado e complicadas tradições sociais, temos apenas modificado essas 3 respostas primitivas de sobrevivência para enfeitar características animais básicas. Ainda assim, quando modificamos nosso comportamento para as condições mais básicas do ser humano, a maioria de nossos motivos gira em torno desses fatores.
Dançando com o ambiente. O ando neocórtex está ocupado avaliando o ambiente para determinar a situação do mundo externo, de modo a poder garantir que consegue prever o momento seguinte. Esse estado de vigilância faz com que nos inclinemos a seguir nossas tendências inatas de sobrevivência. Estar preparado tem suas raízes na sobrevivência. O ando neocórtex antecipa perigos potenciais e quando nossa percepção é apontada para o ambiente e o estado do corpo em um momento futuro, nossa função neocortical é alterada. Ela não está mais sendo usada para o aprendizado ou para processos superiores de pensamento. Em vez disso, está lembrando e reconhecendo situações familiares do passado e conectando-as à situação presente. Quando nos lembramos, ativamos circuitos cerebrais existentes que foram desenvolvidos a partir de experiências passadas. São os substratos químicos da resposta de sobrevivência que ativam circuitos neurais existentes para que pensemos automaticamente dessa forma. Ao ligar circuitos de maneira repetitiva, estamos ligando uma reação de estresse apenas com nossos pensamentos. A neurologia e a química do estresse. Viver estressado é viver em condição de sobrevivência, os dois são a mesma coisa. Estresse é quando nosso corpo sai de seu equilíbrio homeostático normal. Quando reagimos a algo, o corpo produz inúmeras mudanças químicas que alteram a ordem bioquímica normal. Um estressor é qualquer coisa que atrapalhe o equilíbrio químico normal do corpo. E a resposta ao estresse é o que o corpo faz para restabelecer o equilíbrio homeostático normal. Tenho certeza de que você conhece pessoas que parecem estar sempre estressadas, mesmo que elas não insistam em lhe dizer o tempo todo o quanto estão estressadas, você ainda consegue perceber por conta própria. Outras podem parecer plácidas e sorridentes por fora, mas por dentro são um caldeirão em ebulição, prestes a derramar. Outras ainda têm uma paz interna e externa que pode nos levar a crer que elas minimizaram seus níveis de estresse. Independentemente de sua experiência com os níveis de estresse, seu ou de terceiros, está na hora de tentar uma abordagem diferente ao assunto. Em resumo, é importante entender que o modo como reagimos ao ambiente, ou como pensamos em reação a algum momento passado ou futuro que possa ser estressante, é responsável pela maioria dos males, tanto físicos quanto emocionais, dos quais sofremos. Simples assim. Quando nos colocamos repetidamente, de forma crônica, em um modo de estresse elevado, ou quando ficamos hipervigilantes na busca por estressores que possam nos afetar em algum momento futuro, acionamos a resposta emergencial ao estresse do corpo o tempo todo. Com esse estado contínuo de alerta elevado ou modo de emergência, nosso corpo não tem o tempo nem os recursos necessários para se consertar e se regenerar. 2. 3. Você se lembra dos capítulos 1 e 2, quando falamos sobre a inteligência inata do corpo e sua capacidade de nos ajudar a nos curar? Pois bem, quando estamos envolvidos constantemente na resposta ao estresse, aquela inteligência é silenciada. Além disso, seu corpo está em um estado constante de tentativa de acompanhamento do ritmo, sem conseguir. Em um cenário, podemos discutir em um tom mais alto com nosso parceiro, ou correr loucamente na tentativa de encaixar um dia todo de afazeres em uma hora. Em momentos assim, um estressor no momento presente nos faz pisar em um acelerador imaginário até o chão para produzir adrenalina, que é a principal substância química liberada durante a resposta ao estresse. Em outro tipo de situação, não podemos ver nenhum estressor presente. Talvez estejamos sentados em uma cadeira ou deitados na cama, sem nem nos mexer, e mesmo assim estamos sob estresse, preocupados com a entrevista de emprego de amanhã ou como vamos pagar o IPTU no mês que vem. Em momentos assim, estamos antecipando um estresse futuro que precisaremos resolver. Agora temos o freio puxado em conjunto com aquele acelerador afundado até o chão, porque o estresse futuro está inundando nosso corpo com adrenalina e outros hormônios do estresse. Nos dois casos, estamos esgotando os sistemas de nosso corpo ao ponto do colapso. Conhecemos esse colapso por outros termos: doenças, lesões e sobrecargas. Respondemos ao estresse por duas vias. A primeira é chamada de resposta neurológica, a segunda via é chamada de resposta química. Resposta neurológica. A via expressa um rápido panorama do processo neurológico que constitui uma resposta ao estresse. Segue assim:
A primeira resposta é a mais imediata. Nela, o sistema nervoso autônomo é ativado em resposta a algo real ou imaginado em nosso ambiente. O sistema nervoso automático repassa informação diretamente pela medula espinal e pelos nervos da coluna para os nervos periféricos, que estão conectados mais pronta e diretamente às glândulas suprarrenais. Assim que esse raio de informação alcança as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina, também conhecida como epinefrina, que vai imediatamente para a corrente sanguínea. A primeira resposta, imediata, ocorre em um lampejo. Ela produz uma descarga suprarrenal que resulta em uma alteração radical de nossa composição química, mais uma quantidade de outras respostas fisiológicas. O corpo trava ou limita funções não essenciais, como a digestão, e o sangue é desviado dos órgãos internos para os músculos, a fim de prepará-los para entrar em ação. Estamos em um estado de alerta e energia elevados. Estamos prontos para lutar ou fugir. Todo esse processo ocorre em questão de segundos. A figura 8.1 mostra a via expressa. Figura 8.1 asum do sistema nervoso simpático e parasimpático sobre vários órgãos do seu corpo. Resposta química. A via lenta da mesma forma que a resposta neurológica ao estresse, a resposta química pode ser disparada meramente por um pensamento interno, assim como em reação a algo fora de nós. Eis aqui como esse processo acontece, quando temos uma reação a um estressor, ou seja, um pensamento em antecipação à presença de um estresse ou ante a lembrança de um estresse passado, nosso cérebro dispara várias redes neurais por diversos sistemas. Essas redes neurais enviam um sinal a uma parte do mesencéfalo chamada hipotálamo. O hipotálamo é como uma fábrica que recebe matéria-prima química bruta e reúne essas substâncias para gerar peptídeos. Um peptídeo é um mensageiro químico que sinaliza ao corpo que ele deve ativar-se de alguma forma. Na resposta ao estresse, o peptídeo criado no hipotálamo é chamado de hormônio liberador de corticotrofina, CRH. Uma vez que o CRH é liberado, ele entrega uma mensagem química à glândula hipófise. Quando a hipófise recebe o sinal do hipotálamo, ela cria outro peptídeo químico chamado hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. A nova mensagem química é agora aceitável para os receptores localizados nas células das glândulas suprarrenais no corpo. A mensagem química da hipófise, ACTH, segue seu caminho até as glândulas suprarrenais e estimula suas células para produzir várias substâncias químicas chamadas de glicocorticoides, que mudam ainda mais a ordem interna do corpo. Os glicocorticoides são hormônios esteroides secretados pelas glândulas suprarrenais, basicamente da mesma forma que a testosterona e o estrogênio, que são produzidos nas glândulas sexuais. Assim como ocorre com a resposta neurológica, mudanças fisiológicas similares estão ocorrendo no corpo em reação à presença dessas substâncias químicas que estão sendo liberadas. As substâncias químicas de ação lenta são produzidas pelo eixo hipotálamo-hipófise glândulas periféricas, e sua atividade leva minutos ou horas para se completar. Uma das formas de pensar nas duas respostas diferentes é que a primeira é mais imediata e direta, como as vias expressas de uma rodovia interestadual. A segunda envolve mais rampas de entrada e saída que, por consequência, é parecida com as vias locais. Ambas nos levam à cidade de sobrevivência, mas uma, relativamente falando, faz isso muito mais depressa. A figura 8.2 ilustra a via lenta. Figura 8.2 eis o hipotálamo-hipófise suprarrenal. O estresse definido quando estamos vivendo no modo sobrevivência, nosso neocórtex está sintonizado, funcionando como um tipo de radar que avalia o ambiente. Quando ele percebe uma ameaça, ficamos imediatamente em alerta. Entramos em um estado ampliado de antecipação, ou até expectativa, de que algo potencialmente prejudicial talvez aconteça, ou vai acontecer. Ao contrário da maioria dos vertebrados, podemos sinalizar essa resposta pela nossa reação ao ambiente ou apenas pela expectativa, por meio de apenas um pensamento. Sempre que estamos na presença de um estressor ou que prevemos estar na presença de um, e qualquer um de nossos níveis normais se altera, pressão arterial, frequência cardíaca, dilatação das pupilas, equilíbrio químico e coisas assim, estamos vivenciando um estresse. Como podemos imaginar,
com base em nosso entendimento da homeostase e do desejo inato do corpo de retornar a um estado de ordem, o corpo sempre reagirá em resposta àquele estresse liberando grandes quantidades de adrenalina e glicocorticoides. Todas as alterações no equilíbrio item químico do corpo durante a resposta ao estresse se devem à liberação de adrenalina e glicocorticoides por nossas glândulas suprarrenais. Os humanos compartilham essa resposta com muitas outras formas de vida, porém, por causa de nossos cérebros maiores e seu imenso banco de memórias, ou seja, por sermos tão espertos, e pelas nossas estruturas sociais evoluídas, vivenciamos tipos diferentes de estímulos, ambientes e respostas comportamentais que induzem ao estresse. Como seres humanos, estamos sujeitos a 3 categorias de estresse: físico, químico e emocional, psicológico. Estresse físico inclui eventos como um acidente automobilístico, uma queda, uma lesão por esforço excessivo e exposição a condições ambientais árduas, como frio ou calor extremos, falta de sono e falta de comida ou água. Estresse químico é uma preocupação cada vez maior para muitas pessoas atualmente. Em nosso ambiente, estamos expostos a uma série de toxinas, alergênicos, inclusive certas comidas, poluentes e muitos outros estresses químicos. Estresses emocionais psicológicos incluem preocupações com tempo, dinheiro, carreira e perda de uma pessoa amada. Algo importante a relembrar é que, quando somos expostos a qualquer uma das 3 categorias de estresse mencionadas, o corpo responderá a cada tipo exatamente da mesma forma que responderia a uma reação autônoma. Ver capítulo 3 para mais detalhes sobre o sistema nervoso autônomo. Em sua maior parte, todas as outras espécies, com exceção de alguns primatas sociais, vivenciam o estresse principalmente como uma ameaça física à sua sobrevivência, predadores, inanição, falta de parceiros sexuais e ferimentos incapacitantes são os principais entre eles. Nós também temos o estresse físico, além dos estresses químicos, que podem se manifestar como físicos. Ao contrário de outros animais, entretanto, os humanos percebem não apenas aquelas ameaças físicas como estressores, mas também uma ampla variedade de outras experiências complexas que podemos caracterizar como emocionais, psicológicas, prazos, problemas com o carro, discussões com colegas de trabalho e com chefes, nanças, relacionamentos familiares, para citar apenas algumas. Essas ameaças não físicas são tão potencialmente ameaçadoras para nossa sobrevivência quanto as físicas. A diferença é que as ameaças não físicas que encaramos são mais complexas e não podem ser facilmente resolvidas com a resposta de luta ou fuga, como os perigos que a maioria dos animais enfrenta. Quando chega o prazo para o envio da declaração do imposto de renda, as 2 opções, fugir ou lutar, não vão fazer muita coisa para reduzir o nível de estresse que sentimos sobre nossas nanças, embora, sem muita lógica, as pessoas com frequência empreguem uma das 2 opções, sem obter benefício algum. Estresse agudo e estresse crônico. Os estresses físico, químico e emocional, psicológico que nós, humanos, enfrentamos também diferem de uma outra forma. Os animais quase sempre enfrentam uma forma aguda de estresse, com desencadeamento e resolução rápidos. Se um cachorro está vagando pela floresta e encontra uma ursa com seus filhotes, ele tem apenas um instante para fazer sua escolha de como agir. A questão é, relativamente falando, resolvida com rapidez. Nessas situações de estresse agudo, o corpo do animal cala armado e, quando a luta ou a fuga termina, retorna a seu equilíbrio homeostático, geralmente em questão de horas. Os efeitos do estresse agudo, assim, em geral terminam em um período curto. O corpo consegue retornar a um estado mais relaxado, retirando-se do alarme de emergência e prosseguindo com sua rotina de restauração, reparo e reprodução celulares. A maioria dos mamíferos tem corpos projetados soberbamente para emergências físicas de curta duração. Entretanto, se formos apresentados a uma situação em que nosso chefe nos condencia que um colega de trabalho será demitido dali a poucas semanas, e o colega, sem que nosso chefe saiba, é um amigo nosso, o desencadeamento pode ser agudo, mas a resolução provavelmente levará muito mais tempo para chegar. Se escolhermos fugir de pagar nossos impostos, as consequências dessa escolha e nossa preocupação a respeito podem durar anos. Nós, seres humanos,
Tendemos a viver nessas situações de estresse crônico. Diariamente, estamos sujeitos a estressores contínuos, físicos, químicos e emocionais psicológicos, a cada momento. Em decorrência de nossas convenções sociais elevadas, lutar ou fugir não é socialmente aceitável. Em vez disso, nos preocupamos, ficamos ansiosos, raciocinamos, suprimimos, racionalizamos e tentamos encontrar um meio-termo em diferentes situações. Com trilhões de conexões sinápticas, somos tão bons em nossa capacidade de lembrar que podemos ativar a resposta ao estresse sem que o estressor esteja fisicamente presente. Em outras palavras, apenas pensar no estressor já cria a mesma resposta ao estresse. É isso que começa a criar o resultado mais danoso, chamado de estresse crônico. Estresse emocional psicológico. Humanos sofrem os maiores danos com o estresse emocional psicológico crônico, e sofrem mais comumente com esse tipo. Por causa de nosso neocórtex sofisticado e nossa interação complexa com o ambiente, animais não precisam lidar com prazos, pedidos irracionais e regulamentos burocráticos e complicados. Faz sentido que o estresse emocional psicológico seja muito mais prevalente no mundo moderno. Também é interessante notar que, em seres humanos, um estresse emocional psicológico produz um estresse físico. Por exemplo, podemos discutir com a nossa mãe e acabar com tensão nos ombros e no pescoço. Aquele estresse físico agora produz um estresse químico. Estamos com dor e o corpo emite um alarme, produzindo uma resposta suprarrenal. O estresse químico, por sua vez, produz um estresse físico contínuo. Quando estamos no modo de emergência, reparos vitais e recursos de cura são minimizados, de modo que nossos problemas no ombro e no pescoço se tornam algo crônico. A preocupação constante com essa dor física gera um estresse psicológico. Podemos provavelmente ver como isso continuará em uma espiral, feito uma cobra devorando a si mesma. Exercício e estresse. Um estudo da Yale University, conduzido há mais de 20 anos, envolveu atores e exercício. Os pesquisadores usaram atores por causa da habilidade destes em acessar seus estados emocionais. Os atores foram divididos em 2 grupos. Pediram ao primeiro grupo que ficasse com raiva. Eles foram se irritando ao imaginar situações frustrantes e perturbadoras. Ao segundo grupo foi pedido que permanecessem tão calmos, tranquilos e estáveis quanto fosse possível. Ambos os grupos tiveram suas funções fisiológicas monitoradas, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial e respiração. Foi então solicitado que eles se envolvessem em várias formas de exercícios leves, como subir um lance de escadas. O grupo dos zangados manteve ou exibiu níveis menos saudáveis em cada função de saúde. Para o grupo plácido, contudo, os benefícios que associamos normalmente aos exercícios ficaram evidentes de verdade. Apenas nesse grupo, a despeito de os dois estarem fazendo os mesmos exercícios, é que o exercício se provou vantajoso. A sabedoria popular sustenta que o exercício reduz o estresse, mas nosso estado mental e estado de ser enquanto nos exercitamos são tão importantes quanto o número de repetições e séries que fazemos para melhorar a saúde. 3. Adicionalmente, o estresse físico, como uma lesão, gera um estresse químico, e os dois levam ao estresse emocional, psicológico. Por exemplo, no local da maioria das lesões, desenvolvemos um inchaço, que é o resultado de um processo químico. Aquela lesão e o estresse químico resultante significam que o corpo não está mais em homeostase e resultam em estresse psicológico. Será que vou conseguir ir trabalhar? Como vou poder me concentrar? Será que vou conseguir dormir como preciso? Nos humanos, todo estresse, independentemente de sua origem, parece terminar como estresse emocional psicológico. Estimativas recentes indicam que até 90% das pessoas que buscam cuidados médicos o fazem por causa de um distúrbio relacionado com o estresse. 4. Cada vez mais, pesquisadores estão estabelecendo ligações entre doenças físicas e condições e reações emocionais extremas. Nem todo mundo reage da mesma forma ao estresse, nem sofre as consequências dele da mesma maneira. Por exemplo, eu conhecia 2 professores do ensino médio. 2 vezes por ano, o supervisor vinha até a sala de aula deles para fazer uma avaliação de desempenho. Na verdade,
as avaliações eram meramente uma formalidade, não era como se os aumentos salariais dos professores fossem determinados pelas visitas, e, depois que eles atingiam estabilidade no cargo, era quase impossível para eles serem demitidos, exceto pelas condutas impróprias mais grosseiras. Entretanto, Bob cava um trapo nas semanas anteriores à sua avaliação. Ele se preocupava com qual seria sua aula, fantasiava subornar certos alunos mal comportados para que faltassem naquele dia e dormia pouco na noite anterior. Beverly, em comparação, adorava ter seu chefe, ou qualquer outra pessoa, aliás, visitando sua sala de aula. Ela amava o feedback e a atenção adicionais, e amava o que via como um deso, impressionar a pessoa que a contratara. Ela tratava os dias de avaliação como se não fossem nada especial, não fazia nenhum esforço para escolher uma aula em particular que mostrasse seu melhor lado e, definitivamente, dormia bem na noite anterior. O fato de cada pessoa ter uma reação distinta ao estresse em termos de seus efeitos não deveria ser surpresa, considerando-se que somos todos programados de maneira singular por nossa herança genética, nossas experiências e nosso aprendizado. Os seres humanos tendem mesmo a exibir os efeitos do estresse no corpo, todavia, entre eles estão as descargas de adrenalina que eventualmente exaurem o corpo e alteram a secreção de ácidos no trato digestivo, limitando nossa capacidade de quebrar e, assim, absorver nutrientes essenciais, como as proteínas. Como quiroprático, já vi como o sistema musculoesquelético é afetado à medida que o corpo se contrai, os músculos ficam tensos, as articulações enrijecem e doem e a energia vital é drenada de nossos sistemas. Não sei se você consegue se identificar com alguma dessas condições, mas sei que eu me identifico. Outra forma de ver o estresse é que ele é resultado da percepção de que não estamos mais no controle dos elementos em nosso ambiente, porque não podemos prever o resultado desejado. Não sei lhe dizer quantas vezes estive preso no tráfego, parado no que parece ser um sinal vermelho interminável, e pude sentir meu nível de estresse subindo. O estresse do que é previsto. O exemplo dos dois professores que passam por avaliações de desempenho ilustra outra diferença crucial que separa os humanos de nossos amigos de quatro patas. Podemos olhar adiante e prever situações estressantes. De fato, podemos vivenciar o estresse antes mesmo que o evento que está nos estressando ocorra. Embora animais estejam sujeitos ao imediatismo do estresse, eles não precisam lidar com o estresse antecipatório. Por causa do tamanho relativamente pequeno de seu neocórtex, os animais podem armazenar uma memória da presença de um estressor em suas vidas, mas não se preocupam que a mesma coisa vá acontecer com eles de novo em breve. Os humanos, contudo, ativam a resposta ao estresse em antecipação a várias situações psicológicas e sociais complexas que jamais sequer penetrariam a consciência de um cachorro. Talvez seja uma das coisas que admiramos em nossos bichos de estimação. Eles parecem viver na plenitude do momento, totalmente livres do estresse antecipatório. Por outro lado, nós, humanos, podemos acionar a resposta ao estresse pensando em uma situação estressante passada ou futura. Isso pode ser uma resposta sociológica ao estresse como se estivéssemos confrontando uma circunstância na vida real. É necessário apenas um pensamento à toa sobre a possibilidade de um estressor em nosso futuro para alterar o grau de acidez nas secreções de nosso estômago. Sem mover um músculo sequer, podemos fazer com que nosso pâncreas produza hormônios, sejam alterados os hormônios de nossa glândula suprarrenal, nosso coração bata mais depressa, nosso eixo sanguíneo seja direcionado para as pernas, o ritmo de nossa respiração se altere e até nos tornemos mais propensos a infecções. Seres humanos são entidades poderosas nesse sentido. Podemos simplesmente alimentar um pensamento sobre aquele estressor e nos tornar sociologicamente preparados para ele, como se o evento estivesse realmente acontecendo. Isso é bom ou ruim? Bem, quantas vezes cumprimentamos a nós mesmos por termos identificado corretamente onde e como um estressor surgiria? Quando somos capazes de prever com sucesso essa aparição e nos preparar adequadamente para ela, em geral ficamos satisfeitíssimos pelo resultado. Nenhum de nós quer ser como Charlie Brown, acelerando na direção de Lucy, acreditando do fundo do coração e das redes de neurônios que dessa vez ela não vai tirar a bola justamente na hora em que vamos chutá-la. Entretanto,
Quantas vezes nossa fé em alguém se prova infundada? Em certo sentido, o que dá aos humanos uma vantagem evolucionária superior é a nossa capacidade de prever o que poderia acontecer. O que reduz essa vantagem é quando falhamos em prever de maneira adequada o resultado correto. O que resulta, então, é um aumento na ansiedade, depressão, fobias, insônia, neuroses e uma série de outros males que não eram necessários. Preparamo-nos para um estressor e alteramos nosso equilíbrio interno, mas com frequência não conseguimos controlar o resultado e ficamos exageradamente prontos para o que consideramos uma eventualidade, que não se materializa naquele momento, ou somos surpreendidos por outro estressor que não previmos. De qualquer forma, estar constantemente vigilante, sempre voltado para fora na direção do ambiente, pode ter seu preço. Estresse crônico, o processo repetitivo de manter a resposta ao estresse ativado o tempo todo, é o que realmente causa danos. Nossos corpos não foram projetados para estresse de longo prazo. Quando a resposta ao estresse é ativada constantemente, estamos nos encaminhando para uma doença. Efeitos adicionais do estresse: estamos sentados no escritório trabalhando em um projeto, quando nosso supervisor irrompe na sala e diz: escutem, preciso da ajuda de vocês com urgência. O VP de produção acaba de me mandar um e-mail dizendo que teremos uma reunião de orçamento daqui a 1 hora. Ele precisa que eu tenha uma apresentação em PowerPoint pronta para rodar daqui a 30 minutos, para que ele possa revisá-la e corrigi-la. Larguem o que estiverem fazendo e me tragam aquelas planilhas que mencionei na semana passada. Então, o que fazemos? Paramos de trabalhar nas projeções de vendas para o terceiro trimestre e fazemos o que o chefe nos mandou. Em vez de buscar formas para expandir nossos negócios, temos que lidar com questões mais imediatas. O mesmo ocorre quando nosso corpo se envolve em uma resposta ao estresse. Temos que cuidar de uma emergência naquele momento. Adiar não é possível. Como resultado, qualquer reparo celular regenerativo de longo prazo que estava para acontecer é interrompido. A resposta ao estresse tem tudo a ver com mobilizar energia para nossos músculos que poderá ser utilizada na resposta de luta ou fuga. Até a digestão pode esperar, é um processo lento e consome energia demais para gastarmos, porque temos que nos mover, e temos que nos mover agora mesmo. E sabemos o que acontece no trabalho quando temos que largar uma coisa para fazer outra. Isso cria um efeito cascata de novas crises para cumprir prazos e emergências. O mesmo é verdade sobre o corpo. Se estamos sempre consumindo nossas reservas de energia e mobilizando-as contra ameaças, nunca progredimos. Nunca conseguimos acumular um excedente. É como viver pegando um empréstimo para pagar outro, sem nunca conseguir fechar a conta direito. Em algum momento, vai faltar em algum lado. Quando o corpo chega ao ponto em que seu suprimento de energia está tão esgotado que não consegue desempenhar tarefas vitais, como expulsar invasores, adoecemos. Níveis elevados de cortisol colapsam o sistema imunológico. Quando o sistema imunológico está comprometido e estamos doentes, nossos sistemas, já debilitados, sofrem um ataque em dose dupla, tanto da doença em si quanto do estresse criado por estar doente. Quantas vezes já dissemos: eu não posso ficar doente agora? Porque esse é exatamente o momento em que ficamos doentes. Adoecemos de tanta preocupação, talvez? E que tal o fato de que a doença gera um estresse físico, químico e emocional psicológico no corpo? Quando estamos envolvidos em uma resposta ao estresse, os sistemas do corpo responsáveis pelo reparo e regeneração ficam comprometidos. Se há um tsunami se aproximando de nossa casa de praia, provavelmente não é uma boa ideia reformar a cozinha. Em vez disso, temos que nos preparar para o estado de emergência das coisas e abandonar projetos de construção de longo prazo. Lembre-se de que a resposta de luta ou fuga tem tudo a ver com mobilizar energia para ação imediata. Em certo sentido, nos tornamos chados no curto prazo. Por que reparar e regenerar agora, quando enfrentamos um conjunto mais imediato de necessidades? Se estamos repetitivamente sob estresse, levaremos muito mais tempo para nos curar, porque esse processo não é um item de alta prioridade.
A maioria das pessoas que está sob estresse dorme menos do que dormiria quando relaxada, porque os níveis de adrenalina circulando nelas as mantém preparadas e vigilantes. Sono é o momento em que boa parte dos processos restauradores acontece. Quanto menos tempo temos de sono, menos tempo teremos para os reparos. Quanto menos dormimos, mais estressados ficamos. Praticamente qualquer um pode se identificar com estar ali deitado no meio da noite, distraído, preocupado com tudo, da nossa saúde ao nosso futuro. Todos esses pensamentos nos empurram ainda mais para longe do equilíbrio homeostático. E não é como se estivéssemos passando tempo com nosso parceiro em atos de procriação, quando deveríamos estar na cama dormindo. O processo reprodutivo também é afetado pelo estresse. Ovulação, produção de esperma e o crescimento de um feto, tudo vai para o banco de trás no caso de luta ou fuga, tenhamos nós um tigre literal ou gurativo, como um divórcio iminente, em nosso encalço. Impotência, infertilidade e abortos espontâneos são, todos, efeitos comuns de estresse crônico. Entre as outras funções principais que podem ser afetadas pelo estresse, uma das mais cruciais é o sistema imunológico. Uma vez que esse sistema esteja comprometido ou totalmente desativado, ficamos incapazes de combater invasores como bactérias e vírus, por isso podemos ser assolados por infecções e perseguidos por doenças. Em particular, podemos sofrer de doenças imunomediadas, como alergias, gripe infecciosa, até mesmo artrite reumatoide. Com que ciência nosso sistema imunológico pode detectar células tumorais em estágio inicial e descartá-las, quando estamos combatendo uma emergência em outro ponto, demandando toda a nossa energia? Células cancerígenas podem se reproduzir com impunidade quando o sistema imunológico está desativado em resposta ao estresse. Dito de modo simples, quanto mais estresse em nossa vida, mais frequentemente adoecemos, e os efeitos de um sistema imunológico comprometido aparecem de várias formas. De súbito, temos problemas mais urgentes do que a situação estressante que produziu esses problemas. As pessoas pensam, lidarei com isso quando essa situação estressante passar. Com muita frequência a situação estressante não passa, e ficamos presos em um círculo vicioso, acumulando estresse em cima de estresse. Com o tempo, a resposta ao estresse está nos causando mais danos do que qualquer condição ou mal que tenha lhe dado início ou que ela tenha originado. Sempre presumimos que uma coisa vem antes da outra, mas, no caso do estresse e da resposta ao estresse, cá difícil dizer qual é qual. Nos humanos, a resposta ao estresse derivada de nossos pensamentos e sentimentos com frequência causa danos de longo prazo maiores do que o estressor em si. Todos sabemos que estamos correndo sem parar, mas também sem chegar a lugar algum além de mais próximo da exaustão. A exaustão é o ponto no qual o corpo não consegue mais combater os invasores, nossos hormônios e sistemas imunológicos estão tão comprometidos que adoecemos. E essa doença sobrecarrega ainda mais o corpo. 5 estudos demonstraram que excesso de CRH, uma substância química produzida durante a resposta ao estresse, reduz a produção e secreção do hormônio de crescimento no corpo. Em crianças cronicamente estressadas, o crescimento se desacelera. Em adultos, isso significa que a produção de músculos e ossos cai inibida. Além disso, o excesso de CRH afeta a digestão, de modo que a síndrome do intestino irritável pode resultar disso. Se a conexão hipotálamo-hipófise suprarrenal está hiperativa, as células do corpo podem parar de aceitar glicose em reação à insulina, resultando em diabetes. E não são somente nossos corpos que podem sofrer. Indicações recentes apontam que o excesso de CRH desempenha um papel nos distúrbios mentais e contribui com fobias e ataques de pânico. 6 pesquisadores russos executaram um experimento com ratos que mostrou até que ponto os efeitos do estresse podem chegar. Eles eram um experimento de aversão ao gosto no qual os ratos recebiam uma droga de supressão imunológica saborizada com o adoçante artificial sacarina. A droga de supressão imunológica deixou os ratos nauseados. Depois de muitas ocasiões sujeitando os ratos à combinação de droga e sacarina, eles pararam de dar a droga que induzia náusea e lhes deram apenas a sacarina. Os ratos ficaram enjoados mesmo assim.
Eles tinham ficado tão condicionados pelo sabor da sacarina que o associaram ao sintoma físico. Muitos dos ratos morreram. Mesmo quando eles não estavam mais sujeitos à droga que induzia náusea, seus pensamentos antecipatórios tinham enfraquecido tanto o sistema imunológico que eles estavam indefesos contra seu ambiente. De um jeito muito real, seus pensamentos os mataram. 7 O cerne da questão no passado, quando vivíamos à mercê de predadores furtivos. Os seres humanos se beneficiaram muito do fato de nossos sistemas cardiovasculares responderem assim que percebíamos aquele tigre-dentes de sabre vindo em nossa direção. Quando a pressão arterial e a frequência cardíaca subiam para enviar reservas vitais de energia para pernas e braços, era bom. Mas quando a frequência cardíaca aumenta e a pressão arterial sobe enquanto dirigimos nosso Impala e alguém em um Jaguar nos ultrapassa para entrar à esquerda, vindo da faixa da direita, isso não é tão bom assim. E vamos concordar que, embora o Jaguar nos ultrapassando possa ser um exemplo extremo, todos os dias enfrentamos todo tipo de estresse. Nosso sistema cardiovascular, por mais notável que seja, não foi projetado para esse tipo de estresse emocional psicológico reiterado. Como estudos recentes demonstraram, em vez de nos deixar prontos para entrar em ação, o estresse repetido e de longo prazo pode levar a doenças do coração. 8 Se continuamos a viver em situação de estresse crônico, a adrenalina sinaliza ao coração para bater mais depressa e a pressão arterial para subir. Mas não fazemos nada em resposta ao estressor, não lutamos nem fugimos. Como resultado, treinamos o coração para permanecer naquele ritmo acelerado. É como aumentar o termostato e manter a temperatura naquele nível o tempo todo. Nosso coração está continuamente disparado, em estado de alerta. Qual o efeito de diminuir o padrão cardíaco nessa nova posição? Arritmia, taquicardia e pressão alta são todas resultados de pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Se o estresse agudo faz com que nossa pressão arterial suba rápido por um período breve, o estresse crônico fará com que ela suba e continue lá no alto, cronicamente. A hipertensão resultante faz o sangue ir de forma mais turbulenta e pressurizada pelo sistema vascular. Ao ir, o sangue alcança milhares de artérias bifurcadas que se dividem continuamente em arteríolas cada vez menores para suprir os tecidos, e no nau, células individuais. Nenhuma célula no corpo está a mais de 5 células de distância de um vaso sanguíneo. Em cada um dos milhares de bifurcações do caminho, o sangue hiperpressurizado é forçado a entrar em contato com o ponto em que os dois vasos se separam, e é isso que danica suas superfícies internas lisas. Em cada ponto que o sistema circulatório se divide em artérias menores, há um redemoinho desse sangue hiperpressurizado que leva a traumas nos vasos. Uma vez danicados, outros tipos de células se precipitam para o local do ferimento para conter o dano e a inflamação. Como resultado, entupimentos tendem a ocorrer dentro dos vasos. É assim que a placa se acumula. Adicionalmente, aumentos no estresse crônico mobilizam reservas de gordura para dentro da corrente sanguínea, e os níveis de colesterol sobem. Agora as coisas estão ficando mais complicadas para nosso sistema vascular, com mais probabilidades de entupir ou explodir. Logo, talvez seja melhor para nós usar a cabeça quando nos deparamos com os tipos de estressores cotidianos que podem dominar nossa vida, se assim permitirmos. Porém, no que diz respeito à nossa cabeça, as notícias também não são muito boas. A resposta ao estresse compromete nossas funções cognitivas básicas. Quando estamos no modo de estresse crônico, a maioria do fluxo sanguíneo para o cérebro é desviada para o romboencéfalo e o mesencéfalo, afastando-se do prosencéfalo, que é nosso centro cognitivo superior. Reagimos inconscientemente, em vez de planejar de modo consciente as nossas ações. Com frequência dizemos que algumas pessoas perdem a cabeça, enquanto outras mantêm a cabeça fria em momentos de estresse. Obviamente, o que estamos falando de fato é se as pessoas conseguem ou não pensar com clareza sob pressão. A maioria das pessoas, sob a influência da resposta ao estresse, não pensa com clareza. Evidências recentes sugerem que o cortisol, uma das substâncias químicas produzidas durante a resposta ao estresse, é responsável por degenerar células cerebrais no hipocampo.
Esse órgão é responsável por nos ajudar a formar novas memórias e adquirir novo conhecimento. Se danicarmos o maquinário neurológico que anseia por novidades, acabaremos ansiando pela rotina, em vez da novidade. Não podemos aprender, criar novas memórias e explorar novas aventuras, porque o órgão que faz com que novas memórias se cheiem ao cérebro está desmoronando. 9 Ineditismo, estresse e o hipocampo. Alguns anos atrás, cientistas conduziram um experimento com animais de laboratório para testar os efeitos do hipocampo danicado. Depois de explorar diferentes áreas de seu ambiente, os animais receberam uma dose de radiação direcionada para seu hipocampo, que está diretamente envolvido na codificação de informações para armazenagem no cérebro, incluindo a aquisição de memórias. Assim que o hipocampo ficou incapacitado de funcionar em razão da exposição à radiação, os animais foram colocados de volta em seu ambiente. Em vez de explorar ansiosa e entusiasticamente novas regiões do ambiente, como os eram antes, eles ficaram na mesma região em que foram colocados. Curiosamente, foi como se eles não tivessem mais curiosidade. Sabemos que o hipocampo está envolvido em tornar conhecido o desconhecido e em processar experiências inéditas, e, sem ele, esses animais deixaram totalmente de ansiar por novas experiências. 10 Quais são as implicações para os seres humanos? É bem provável que nosso hipocampo não seja irradiado. Entretanto, substâncias químicas liberadas quando temos uma reação emocional em resposta ao ambiente ou durante o estresse prolongado, como os glicocorticoides, decompõem os neuroníons em nosso hipocampo. Típico de nosso comportamento como seres humanos, quando estamos estressados, recorremos ao que nos é mais familiar, buscamos a rotina, o comum, o cotidiano. Entretanto, para muitos de nós, o rotineiro e o comum significam estar estressados e responder emocionalmente. Comportar-se dessa forma produz mais substâncias químicas do estresse, danicando ainda mais o hipocampo, o que nos faz ansiar pelas experiências rotineiras e evitar novidades. Estudos recentes mostraram correlação entre o estresse crônico, a decomposição de neuroníons no hipocampo e a depressão clínica. 11 Se você já esteve perto de uma pessoa deprimida, sabe que sair e ter experiências novas geralmente ocupa uma posição bem baixa na agenda diária dela. No entanto, há boas notícias. A despeito do que nos disseram, o cérebro pode se regenerar e produzir novas células. Portanto, todas aquelas histórias sobre a tequila que tomamos acabar com nosso número nito de células cerebrais podem estar incorretas. De fato, a neurogênese, produção de novos neuroníons, ocorre muito ativamente no hipocampo. 12 A regeneração no hipocampo implica que, quando deixamos de levar a vida no modo sobrevivência, podemos ter uma segunda chance. É totalmente possível que, se o maquinário essencial para a produção de novas memórias reparar a si mesmo, nosso senso de aventura deve retornar. O órgão que é projetado para formar novas memórias deveria agora impulsionar nossa motivação para buscar novas experiências, em vez de ansiar pelo que é familiar e rotineiro. Foi demonstrado que antidepressivos são eficazes para impulsionar a neurogênese em animais de laboratório. É curioso que, em um estudo recente, foi preciso normalmente um mês para que o antidepressivo Prozac elevasse o humor em seres humanos. E esse é mais ou menos o mesmo tempo necessário para a neurogênese. 13 Quando não conseguimos digerir o estresse crônico tem outro efeito prejudicial. Ele aumenta nossos níveis de açúcar no sangue, alterando a produção do pâncreas e do fígado, assim como o mecanismo de armazenagem nas células de gordura. Quando aumentamos repetidamente os níveis de açúcar como resultado do estresse crônico, baixamos os níveis de insulina. A diabetes do adulto e a obesidade podem nos atingir. E a digestão? Por que nossa digestão está comprometida, seja por úlceras, reúcho ácido, constipação ou síndrome do intestino irritável? A principal razão é que, quando estamos estressados, o corpo desvia o sangue do trato digestivo para as extremidades. Apesar de talvez estarmos comendo de maneira saudável, estamos no estado mental errado. Isso, combinado com a falta de suprimento adequado de sangue nos órgãos da digestão e assimilação, significa que não estamos quebrando nosso alimento da forma apropriada. Estamos gastando alimentos de maneira imprópria e ineficiente. O alimento está logo ali,
mas o corpo não tem energia necessária nem o suprimento de sangue para digeri-lo apropriadamente. Podemos comer comida orgânica quanto quisermos, podemos seguir uma dieta macrobiótica, ingerir todas as vitaminas do mundo. Se não pudermos metabolizar adequadamente nossa comida, esses esforços não valem de nada. Talvez queiramos parar para respirar 1 ou 2 vezes antes da nossa próxima refeição, só para passar do sistema nervoso simpático para o parasimpático. Estresse dói por último. O estresse crônico é responsável por muitas das dores e dos incômodos que vivenciamos. Nossas células musculares são banhadas em adrenalina para uma resposta de luta ou fuga. A adrenalina em pequenas quantidades age como energia líquida para o corpo inteiro, especialmente para os músculos. Quando termina não sendo utilizada, ela se assenta nos tecidos. Isso faz com que os músculos que retesados, endureçam, contraiam-se e acabem doloridos. Não sei nem dizer quantas vezes alguém entrou em meu consultório com o pescoço tão rijo que parecia que uma das orelhas tinha sido costurada no ombro. Normalmente, faço um histórico da pessoa, depois pergunto: você fez alguma coisa que causasse essa condição? Na maioria das vezes, ouço a mesma resposta: não. Acho que só dormi de mau jeito. Aí eu pergunto: você dormiu em alguma situação diferente, como outra cama a que não esteja acostumado? Usou um travesseiro diferente? A resposta é: não. Então digo: você dorme nessa mesma cama há quantos anos? A resposta: durmo nessa cama faz 10 anos. Em seguida, peço à pessoa: conte-me o que tem acontecido na sua vida nos últimos 3 meses. A maioria recita uma lista que lembra algo assim: bom, fui demitido há 2 meses, minha mãe foi diagnosticada com câncer e está morrendo, pedi falência 2 semanas atrás, minha casa está sendo retomada pelo banco, minha esposa está se separando de mim, e estou cavando valas manualmente 8 horas por dia para ganhar a vida, mesmo estando com 54 anos. Então pergunto: você acha mesmo que só dormiu de mau jeito? A maioria do estresse termina como estresse emocional psicológico, e isso quer dizer que são as autossugestões de nosso próprio pensamento que afetam tão intensamente o corpo. Veja se isso não parece com alguém que você talvez conheça, cronicamente fatigado, deprimido, sem energia, por causa das glândulas suprarrenais sobrecarregadas, que dorme mal, adoece com frequência, tem libido baixa, não consegue pensar nem lembrar com clareza, vive em uma rotina, reage com facilidade, vivencia problemas cardíacos e tem problemas digestivos, músculos doloridos, câimbras musculares, dores nas costas, ansiedade, obesidade, níveis elevados de colesterol ou problemas de açúcar no sangue. Não é de se espantar que algo entre 75% e 90% dos estadunidenses visitem uma unidade de saúde em decorrência de distúrbios relacionados ao estresse. Frequência é importante, o estresse é inevitável. A chave é limitar o tipo de estresse que vivenciamos ao estresse agudo, que é muito menos prejudicial ao corpo do que o estresse crônico. O estresse agudo acontece, termina, e temos tempo para nos recuperar dele. O estresse crônico não dá tempo para que o corpo se recupere. É aqui que o corpo começa a roubar energia de outros processos vitais. Se nosso sistema de proteção externo está fazendo hora extra, como sempre faz quando estamos no modo sobrevivência, o sistema de proteção interno não consegue funcionar tão bem. Ambos estão retirando energia da mesma fonte, e, quando passamos constantemente para a energia de emergência, vamos, no final das contas, exigir demais do organismo. Se tivéssemos um Sr. Scott interno, o Scott de Jornada nas Estrelas, ele acabaria gritando: desculpe, capitão, já estou dando a você tudo o que a nave tem. Ao contrário do Sr. Scott da nave Enterprise, talvez não consigamos descobrir algum jeito de compensar nossa fonte de energia. Respostas repetidas ao estresse atuam de forma muito parecida com o disparo repetido dos neurônios. Quanto mais vezes ativamos a resposta, mais difícil cá desligá-la. O que nos leva a esta questão: por que seria desejável desligá-la? Algo a se ter em mente sobre a homeostase é que ela não trabalha com absolutos. Em outras palavras, ao longo do tempo, o que é considerado um nível normal mudará.
Se subirmos continuamente o nível de substâncias químicas do estresse em nosso corpo, o mecanismo homeostático se recalibrará para um novo nível normal, mais alto que o anterior. Se acionarmos a resposta ao estresse repetidas vezes ou se não conseguirmos desativá-la durante longos períodos, o corpo se recalibrará para um novo nível interno de homeostase. Esse novo equilíbrio interno agora se torna o corpo vivendo em desequilíbrio químico. É como colocar nosso termostato interno em um nível mais alto. Funcionamos, então, naquele nível mais alto o tempo todo. Em termos simples, isso não é bom. Obviamente, será preciso um nível cada vez mais alto daquelas substâncias químicas de reação ao estresse para que cheguemos ao estado mais elevado de alerta e energia necessário em uma resposta ao estresse. Com o tempo, nossas células se acostumarão com a descarga suprarrenal que recebem, e precisarão de mais para chegar ao nível apropriado. Isso me soa muito parecido com um vício. Somando-se a isso, quanto maior a quantidade dessas substâncias químicas ligadas ao estresse circulando pelo seu corpo, mais frequentemente elas não serão usadas em uma resposta de fuga ou luta e, por consequência, ficarão armazenadas em seus tecidos, e mais danos poderão causar. Cada vez que temos uma reação de estresse ao ambiente, nosso cérebro começa a associar essa mudança na química, essa mudança interna, com uma causa no mundo externo. Portanto, tendemos a associar pessoas, lugares, coisas, momentos e eventos com a descarga suprarrenal, o arroxo de substâncias químicas, a curtição, que nos faz sentir vivos. 14 Esse é o estágio seguinte de como nos tornamos viciados em nossas circunstâncias ou ambientes estressantes. Lembre-se de que, quando vivenciamos o arroxo e podemos ligar o estímulo externo a uma alteração na química interna, essa identificação é, por si só, um evento. Notamos a pessoa envolvida naquela situação estressante e a associamos com aquele arroxo e aquela sensação de vivacidade. Finalmente, começamos a associar quase tudo no mundo com aquele arroxo ou aquela curtição. Começamos a procurar por ela no ambiente externo ou nas pessoas, lugares, coisas, momentos e eventos que compõem toda a nossa vida. Nossa dose bioquímica. Embora alguns pesquisadores, o mais proeminente dentre eles é Robert Sapolsky, Ph.D., professor de biologia na Stanford University, arrem que nem todos os estressores produzem o mesmo grau de reações químicas no interior do corpo sobrescrito 1:5, quase todos concordam que o processo pelo qual essa reação é produzida é o mesmo. Por exemplo, você está dirigindo para o trabalho em uma estrada com 4 faixas que tem poucos semáforos. O fluxo do tráfego é estável e você está acompanhando o ritmo dele quando vê que um semáforo mais adiante passou para o amarelo. Sem querer interromper seu embalo, você pisa no acelerador, passando quase 30 km/h acima da velocidade permitida, e atravessa o cruzamento exatamente quando o semáforo cá vermelho. Primeiro você solta um suspiro de alívio, mas um momento depois algo pisca no seu espelho retrovisor. Você sai da faixa da esquerda e reduz um pouco a velocidade, torcendo para que a viatura da polícia esteja respondendo a alguma emergência e não a sua disparada maluca pelo cruzamento. Você experimenta aquela sensação no fundo do estômago e agarra o volante mais apertado, forçando-se a olhar chamente adiante e não tornar a olhar para o espelho. Seu coração bate forte no peito e sua respiração está entrecortada. Você não precisava disso, especialmente não agora. Desde o instante em que seu cérebro percebeu o estressor pela primeira vez, as luzes piscando no espelho retrovisor, ele começou uma resposta química ao estresse. As substâncias químicas e as reações químicas que você produziu pertencem a um destes 3 tipos: neurotransmissores, peptídeos, ou uma das respostas do sistema nervoso autônomo, SNA. Neurotransmissores. Como você sem dúvida já guardou na memória semântica, os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem informações importantes a outras células nervosas e outras partes do corpo para poder coordenar uma função específica. Entre os mais importantes deles estão o glutamato, o GABA, a dopamina, a serotonina e a melatonina. Esses são apenas alguns entre toda uma família de neurotransmissores produzidos no cérebro. Os neurotransmissores são produzidos principalmente nos neuroníons e liberados no espaço sináptico.
Quando seus sensores visuais perceberam as luzes piscando e você fez a associação com uma viatura da polícia, os neurotransmissores estavam trabalhando no espaço sináptico, enviando sinais para outras células nervosas e, finalmente, para o cérebro. Aqui, todas as suas associações com luzes piscando e carros de polícia, todas as redes neurais contendo aquelas memórias e todo o seu conhecimento foram disparados, e aqueles neurotransmissores foram liberados no espaço sináptico. Seus neurotransmissores ativaram um nível mental e um conjunto específico de redes neurais. Os neurotransmissores podem fazer seu trabalho apenas pelo espaço sináptico, por causa dos receptores que residem na superfície de todas as células. Os receptores são moléculas vibratórias um tanto grandes. Toda célula tem milhares de receptores, e células nervosas têm milhões deles, que funcionam como sensores. Eles estão esperando pela chegada das substâncias químicas certas. A analogia clássica é que esses receptores com base proteica são como uma fechadura, e as substâncias químicas que surgem são as chaves. Apenas uma certa chave se encaixará em uma fechadura específica. As substâncias químicas que chegam e atuam como chaves são chamadas de ligantes. A palavra ligante deriva da raiz latina ligare, que significa ligar, prender. Existem 3 tipos de ligantes: neurotransmissores, peptídeos e hormônios. Já falamos sobre neurotransmissores e ligantes. Vamos agora falar sobre os peptídeos. Peptídeos. As assinaturas químicas da emoção. Já se pensou que os neurotransmissores fossem os maiores contribuintes na produção das substâncias químicas que influenciam o corpo e o cérebro. Agora sabemos que os peptídeos são, disparado, os ligantes mais comuns, compondo 95% do total deles. Os peptídeos desempenham um papel crucial na regulação de vários processos vitais. Em conjunto com os receptores, eles controlam boa parte de nosso destino celular e, por conseguinte, boa parte de nossa vida. Essas são as substâncias químicas que mais influenciam nossa conexão entre mente e corpo. Eles são o segundo tipo de comunicação química utilizada por nós, e intermediam o envio de mensagens entre o cérebro e o corpo. Quando um dos ligantes se insere no ponto receptor, ele faz com que a molécula se reorganize para que a informação ou mensagem possa entrar na célula. No maravilhoso livro A Molecules of Emotion, Candace Pert descreve os efeitos desse processo nas células, narrando que, em resumo, a vida da célula, o que ela está fazendo a qualquer momento, é determinado por quais receptores estão ocupados por ligantes ou não. Em uma escala mais global, esse fenômeno sociológico trivial no nível celular pode se traduzir em grandes mudanças no comportamento, na atividade física e até no humor. 16 Ou seja, processos bioquímicos, a começar por ligantes como peptídeos e seus receptores correspondentes, são responsáveis por como agimos e nos sentimos diariamente. Se estamos ansiosos ou sexualmente excitados, deprimidos ou deliciados, é a ação dos peptídeos produzidos no cérebro que é responsável por como nos sentimos a todo momento. Quando os peptídeos sinalizam para o corpo, eles ativam os hormônios e outras secreções dos órgãos que fazem o corpo reagir de diversas formas para alterar ainda mais suas funções. Quando você tem uma fantasia sexual, por exemplo, seu cérebro imediatamente libera peptídeos que ativam hormônios e secreções que o deixam pronto para ter relações sexuais. Os hormônios também agem como ligantes AM de se prender a outros tecidos para continuar estimulando a atividade sistêmica. Talvez uma analogia mais apropriada do que a chave e a fechadura para a forma como os peptídeos e os receptores funcionam seja que as células têm algo como um setor de recebimento responsável pelas encomendas que os vários remetentes nos enviam. Como ocorre na maioria das empresas, a doca de recebimento cai em um local de fácil acesso ao lado externo do prédio, e os receptores ficam do lado de fora da célula. Isso facilita a parte do recebimento no processo. Continuando com nossa analogia, todo ponto receptor tem um código de barras específico para o qual ele tenta encontrar uma combinação. Conforme essas mensagens encomendadas vão se aproximando, os pontos receptores empregam algo como uma ferramenta de escaneamento para tentar identificar um código de barras que combine com o seu. Quando o encontram, eles exercem uma força que puxa para si aquela mensagem com código de barra igual.
Em seguida, eles imediatamente enviam aquela encomenda para outro ponto, bem no interior da célula. Ali, o pacote contendo a mensagem será aberto, as instruções serão lidas, e então máquinas minúsculas entram em ação, realizando a tarefa especificada. Cada receptor é responsável apenas por um código de barras específico. Referimos-nos a isso como especificidade do receptor. Sem esse nível de especificidade nos receptores, as mensagens não chegariam a seus destinos pretendidos, e as instruções não seriam executadas corretamente. Em alguns casos, a mensagem e as instruções indicam que a mensagem deveria ser espalhada para outros pontos, e a função de envio assume o comando. Sistema nervoso autônomo. Isso é exatamente o que acontece quando os neurotransmissores no espaço sináptico são liberados. Assim que o cérebro reconheceu que uma viatura da polícia estava atrás de você, por meio de uma parte do cérebro chamada amígdala, uma de duas vias nervosas foi disparada. Nesse caso, como era uma situação de estresse relativamente alto, a mensagem foi enviada através de uma via nervosa diretamente para os centros mais primitivos do cérebro, o mesencéfalo e o tronco encefálico. O mesencéfalo controla o SNA, ou Sistema Nervoso Autônomo. Não temos controle sobre as respostas automáticas geradas aí, e é dividido nos sistemas simpático, SNS, e parasimpático, SNP. Um nos acelera, SNS, o outro nos relaxa e desacelera, SNP, permitindo que sigamos nosso caminho sem esforço. No caso em que você foi apressadinho, o SNS se engajou na resposta ao estresse. É por isso que você vivenciou imediatamente aquela sensação no estômago, por isso sua frequência cardíaca se acelerou, por isso sua respiração coou mais rápida e entrecortada, e por isso seus sentidos se aguçaram. O SNS ativou as glândulas suprarrenais e produziu essas respostas. A via SNS é como a via expressa em uma estrada interestadual. As informações descem pela medula espinal e vão diretamente para as glândulas suprarrenais em milésimos de segundos. Ao contrário da maioria dos outros órgãos, que têm dois nervos diferentes indo até eles, as suprarrenais têm apenas um. Como resultado, a resposta pode ser direta e imediata. Sinais atingem as suprarrenais mais depressa do que qualquer outro tecido no corpo. Como o corpo sentiu que você precisava reagir no mesmo instante a essa ameaça, ele iniciou essa via. Ela fez com que você se movesse agora mesmo. Nesse ponto, o corpo em si está ativado. Quando o corpo está ativado pela adrenalina, começamos a produzir substâncias químicas que influenciam outras funções. É por isso que você conseguiu tirar o pé do acelerador e passar para a pista da direita tão depressa e sem pensar. Os hormônios suprarrenais estimularam o corpo com energia imediata, e você agiu rapidamente. Você foi instruído a tirar o pé do pedal do acelerador, e seus braços e mãos viraram o volante para a direita, tudo sem um pensamento consciente, graças ao sistema nervoso autônomo. Ao mesmo tempo, os neurônios e neurotransmissores repassaram a mensagem de um problema potencial ao hipotálamo, que então produziu o peptídeo chamado CRH e o mandou para a glândula hipófise. Como podemos dizer por seu nome, o CRH é uma substância química que diz à hipófise para liberar um hormônio. A hipófise, então, instantaneamente, preparou uma porção do peptídeo ACTH para liberá-lo na corrente sanguínea. O papel da hipófise na maioria do tempo, a hipófise atua de forma parecida com um bartender químico. Ela sabe o que a maioria dos clientes habituais quer, e mistura isso com as preferências deles. Ela também é um bartender arrogante, ela sabe, melhor do que nós, o que queremos e do que precisamos, e nos dá exatamente isso. A hipófise, às vezes, é chamada de glândula principal, por causa dessa habilidade. Ela reina sobre todos os outros sistemas glandulares. Por trabalharem no único bar da cidade, por assim dizer, as glândulas não reclamam. Elas não conhecem nada diferente disso. Essa é uma maneira de ver a situação. A outra é dizer que a glândula principal é, na verdade, o cérebro. Ele supervisiona todos os sistemas do corpo, além de todos os sistemas glandulares. Quando a reação ao estresse é iniciada,
Os sinais vêm do cérebro, ele regula a produção e o uso das substâncias químicas. Sabemos agora que o hipotálamo contém uma vasta gama de hormônios liberadores ou inibidores e que ele instrui a hipófise a começar ou interromper a produção de outros neurohormônios. Em alguns casos, um hormônio hipocáreo é controlado tanto pelo hormônio inibidor quanto pelo liberador no cérebro, algo chamado de controle duplo. Portanto, por mais que nosso bartender, a hipófise, ache que está mandando no pedaço, também precisa acatar as ordens de seus clientes e do patrão. O ACTH viajou imediatamente para as glândulas suprarrenais, onde seus pontos receptores nas células fazem o escaneamento e a combinação outra vez, e obedeceu ao sinal para produzir hormônios do estresse chamados glicocorticoides, dos quais o mais comum é o cortisol. Ao usar o SNS e o eixo glandular hipotálamo-hipófise suprarrenais, você obteve resultados mais rápidos. Os dois hormônios, adrenalina e cortisol, são responsáveis pela maior parte das substâncias químicas produzidas durante a reação ao estresse. Se o estresse se torna crônico, os glicocorticoides influenciam a produção de noradrenalina, um hormônio do estresse irmão da adrenalina, que se comunica com a amígdala. A amígdala, então, produz mais CRH, e o ciclo recomeça. O ciclo de feedback durante a resposta de luta ou fuga, os peptídeos produzidos no cérebro ativam o corpo. Uma vez que esse processo esteja em movimento, ele estabelece algo como um ímpeto ladeira abaixo que é difícil de conter. Quando o corpo assume o controle do processo, estamos no meio de um ciclo de feedback. Pense nisso assim: percebemos uma ameaça ou estressor. Nosso mesencéfalo ativa o corpo para responder. O mesencéfalo faz com que o corpo produza as substâncias químicas da reação ao estresse. Como o corpo quer manter uma condição homeostática, com o tempo, ele demandará mais das substâncias produzidas durante a resposta ao estresse. O hipotálamo sinaliza a hipófise para que ela produza as substâncias químicas envolvidas na resposta ao estresse. Essas mesmas substâncias têm seu efeito, o que resulta nas células mais uma vez fazendo suas exigências sobre o cérebro. Na altura em que as substâncias químicas do estresse são normalmente liberadas no corpo, parece que o corpo está agora no controle e realizando todo o raciocínio, e ele continuará a sinalizar ao cérebro para que produza mais substâncias químicas. Esse é o ciclo de química que continua a produzir o mesmo estado químico no corpo. Conforme o cérebro e o corpo se envolvem nesse ciclo de feedback, somos mantidos em um estado de continuidade química. Para a maioria das pessoas, infelizmente, esse passeio é menos uma roda gigante do bem do que um chapéu mexicano de agitação e ansiedade. Como atitudes são tão influenciadas e determinadas por essas substâncias, e o cérebro e o corpo estão travados nessa disputa, é difícil, mas não impossível, efetuar uma mudança de atitude. Agora começa a fazer sentido como tantos de nós começamos a colapsar nossos corpos apenas com nossos próprios pensamentos e reações. As pessoas que vivenciam curas espontâneas de doenças, ver capítulo 2, podem fazê-lo porque interrompem o processo de pensamento repetitivo que desgastou seu corpo até um estado debilitado. Quando superamos os pensamentos que iniciam as respostas ao estresse, o corpo pode ter energia para começar a se curar. No capítulo seguinte, você verá mais de perto como isso acontece.